Fala turma, boa noite, tudo bom? Eu resolvi gravar esse vídeo repassando, né, e reforçando melhor tudo que a gente falou já nessas 4 aulas que eu enviei para vocês lá no grupo até hoje. Então hoje eu vou fazer um vídeo mais geral, passando por todas as tags que nós vimos até o momento, né? Até mesmo porque daqui a pouco a gente já vai começar a entrar um pouco no CSS e tudo mais. E é bem legal o HTML, essa questão das tags, de identificação das tags e tudo mais, e como que a gente utiliza ela no nosso código, nas nossas páginas web. Eu acho que vai ser super interessante vocês entrarem no CSS já com essa base um pouquinho mais reforçada. É claro que a gente não passou por todas as tags, né, do HTML, até porque são centenas. E com o tempo a gente vai aprendendo todas mesmo. A gente vai passar somente pelas principais e com o tempo, com a evolução dos nossos projetos, dos nossos exercícios e das nossas aulas, a gente vai conhecendo novas tags, beleza? Então vou começar aqui, já estou com a área de trabalho aberta, como todas as outras aulas. Eu vou criar uma nova pasta aqui, vou colocar aqui HTML, né? Vou chamar essa pastinha aqui de HTML só mesmo, né? Vou arrastar ela aqui para o meu VS Code, né? Para o Visual Studio. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou ir criando algumas páginas, algumas telas. A gente vai entender melhor como que a gente navega entre essas telas, tá? Então eu vou criar, por exemplo, uma tela de login, uma tela de cadastro, uma tela depois que loga, por exemplo, e uma tela de lembrar senha, só para reforçar mesmo as tags que nós vimos até hoje. Claro que esses formulários eles não vão ter uma funcionalidade, né? Eles não vão registrar nada no banco de dados, nem consultar nada. É só o HTML estrutural mesmo, para a gente reforçar, como eu disse agora há pouco, para a gente reforçar essa questão do HTML. Então aqui, com o meu VS Code aberto já, eu vou criar a nossa primeira pasta, né? O nosso primeiro arquivo, que é o index.html. Como eu falei lá na primeira aula, sempre as nossas primeiras páginas, ela é identificada como index, né? O index.html ou default, mas o mais usual, o que a maioria dos sistemas, dos aplicativos utilizam, é o index, beleza? Então, eu não vou ir passando pelas tags estruturais do HTML, é uma coisa mais rápida mesmo. Então, eu vou usar bastante o autocomplete do Visual Studio para agilizar o processo. Mas o ideal é que vocês escrevem tudo mesmo, tá? Então aqui eu vou começar criando aqui a minha estrutura HTML, né? Vou chamar a minha primeira página de login. Eu quero que o usuário, assim que ele entra no meu site, né, nesse nosso novo site que a gente está fazendo agora, a primeira coisa que ele vai ver é uma tela de login, simulando como se fosse um sistema ou algo do tipo. Tá? Aqui em cima eu vou informar um PTBR, né? Vou salvar e vou abrir aqui no meu browser, né? Vou vir aqui na minha área de trabalho de novo. Então tem aqui o HTML, index.html e vou abrir aqui no browser só para ver como que tá. Então beleza, já está aqui a nossa primeira página, login, né? Sem nada, todo em branco, a gente vai começar a escrever esse código rapidinho aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, aproveitando que o site da Zanine já abriu como a home aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a URL da imagem da logo aqui da Zanine só para a gente usar lá na nossa tela de login. Então eu clico com o direito em cima da logo e procurar a imagem. Desculpa, não é procurar a imagem, é copiar o endereço da imagem, tá? Então aqui vou fechar o da Zanine, vou voltar aqui para a nossa, né? Dou um Ctrl Tab aqui só para alternar entre as telas de forma mais rápida. E a primeira coisa que eu vou colocar aqui na nossa tela vai ser uma tag IMG. Você lembra que a gente utilizou a tag IMG lá? E vou dar um Ctrl V no atributo src de source, informando o caminho da imagem aqui da tela da Zanine. Ele me deu esse outro atributo, o Alt aqui, que ele é muito importante, principalmente em questões de acessibilidade. Então, às vezes a pessoa tem alguma deficiência visual ou algo do tipo, o browser, e tem alguns sistemas, alguns aplicativos que leem a tela para esse tipo de usuário. Então, essa tag Alt ela é super importante, que o browser vai falar, por exemplo, que ali é a logo
do site, digamos assim. Então aqui eu vou escrever que aqui é a logo da Zanine, né? Então isso quando passar um leitor ou quando a imagem não carregar, o browser busca essa tag out aqui, informando do que se trata, principalmente para essas questões de acessibilidade para usuários com deficiência visual. Beleza? Então vou dar um Ctrl S aqui para salvar, vou abrir o browser de novo aqui e a logo da Zanine já vai aparecer aqui. Essas páginas que eu vou criar agora, ela não vai ter formatação nenhuma, é só o HTML puro mesmo, tá? Assim como a gente fez em todas as outras aulas. Formatação, estilização, isso eu vou deixar por conta do CSS nas nossas próximas aulas. Então aqui eu vou colocar um H1, que é a nossa tag de título, né? Eu vou chamar de login. Aqui embaixo eu vou colocar uma outra tag P de parágrafo, dizendo para acessar nossa plataforma, digite, por exemplo, né? Digite os seus dados de acesso nos campos abaixo, por exemplo. Ctrl S, voltei, Ctrl R para atualizar a página. Então eu já estou aqui com a minha logo do nosso site, o título de login e um parágrafo aqui informando para a pessoa acessar. Ela tem que digitar os campos no campo abaixo, que eu vou montar um mini formulário de login aqui agora também. Como que a gente monta o formulário? O formulário a gente utiliza a tag form, né? Não sei se vocês lembram. No action, o que eu vou fazer? No action dele, que é a tag de acesso, ou seja, eu cliquei em acessar, para onde que eu vou? Eu vou criar aqui, vou deixar por enquanto o caminho de home HTML e daqui a pouquinho a gente já vai criar aqui do lado essa questão, esse home HTML, que é quando a gente for clicar em acessar, ele vai para essa tela que a gente está querendo, por exemplo, beleza? E o método, né, o atributo método, vou pôr aqui como post também, que eu não quero que os dados que eu esteja enviando, principalmente dados de acesso, eles têm que ser super sigilosos. Eu não quero que ele apareça para mim na URL lá, como eu falei na aula também, né? Então vou colocar aqui, vou salvar, dar um Ctrl R aqui, não tem nada por enquanto. Então primeiro vou criar uma div, que é aquela tag que abraça outras tags, né? Uma tag de laço, para organizar melhor o posicionamento aqui do label e do campo. Vou criar uma tag label, né? O for não vou utilizar nesse caso aqui. Vou colocar aqui que eu quero logar com e-mail. Vou criar também uma tag de input do tipo e-mail com o placeholder aqui. Digite o seu e-mail, por exemplo, né? Vou dar um BR aqui para dar uma quebrazinha de linha. Vou salvar, Ctrl S, Ctrl R aqui, já está lá o nosso campo e-mail, né? Vou copiar e colar aqui e vou criar um outro campo que eu notei que eu não passei por esse input na aula anterior, que é o campo do tipo senha. Então vou colocar aqui a senha, por exemplo. E o que muda, na verdade, é só o type aqui, que ao invés de ser e-mail, né, ele vai ser um password de senha, que aí ele não vai deixar, vou mostrar para vocês, ele não vai mostrar quais são os caracteres que estão sendo digitados. Eu vou colocar aqui, digite sua senha, por exemplo, no nosso placeholder, tá? Vou voltar lá, dar um Ctrl R, ele já apareceu aqui o nosso e-mail, então vou pôr aqui Zanine, por exemplo, Zanine, né? E a senha, eu posso digitar qualquer uma aqui e ele já vai aparecer escondido para a gente, beleza? Vou dar aqui também uma outra quebra de linha para aumentar esse espaçamento nosso aqui, né, de um campo para o outro. E vou colocar também que esse campo ele é obrigatório, tanto um quanto o outro. Então, ele só deixa o formulário, submeter o formulário e a gente ir para outra tela se esses campos estiverem preenchidos. Aqui embaixo vou criar um link, a tag link, por exemplo, que vai mandar para uma outra página que a gente vai criar daqui a pouquinho também, que é o vou pôr lembrar senha, vou chamar esse outro arquivo de lembrar senha.html e vou escrever aqui esqueci minha senha. Tá? Então aqui se eu colocar, ele já vai aparecer o link aqui para mim, esqueci minha senha.
Só que eu vou dar uma mini estilizadazinha, que é só para ficar mais amigável aqui, o link não ter tanto destaque do esqueci minha senha, que eu vou usar uma outra tag bem legal, que abraça a tag de link, que é a tag small, que fala que é pequeno, que eu quero ele um pouquinho menor. Então, eu só diminuí o link um pouquinho, essa formatação, como eu disse, de fonte, cor, tudo mais do link, a gente vai customizar lá no CSS. Coloquei aqui só para ficar mais agradável aos olhos mesmo, tá? Essa quebra de link eu também não achei muito legal, vou deixar sem ela, beleza? Então tá lá o e-mail, a senha e um link lembrar a senha que vai para outra página lembrar a senha. Um detalhe legal é essa questão do lembrar a senha. Vocês notaram que eu coloquei aqui o lembrar a senha tudo em caixa baixa, né? Tudo em minúsculo, e não utilizei espaço. Eu coloquei um underline lembrar a senha.html, beleza? Vou criar agora aqui também uma outra div, né? Vou dar uma quebra de linha aqui de novo. E vou dentro dessa div, eu vou colocar o botão de acessar, um input type. Submit, que é aquela tag, né, aquele input que vai submeter o formulário para a gente. Vou colocar aqui o value, vou colocar aqui acessar, por exemplo, dar um Ctrl S, Ctrl R, atualizei a página lá. E aqui eu vou dar mais uma quebra de linhazinha só para o botão ficar um pouquinho mais afastado. Beleza? Então aqui a gente já tem a nossa tag, a nossa tela de login do nosso sisteminha, digamos assim, com já algumas tags que nós aprendemos lá, que é a tag de imagem, tag de título, tag de texto, né, de parágrafo, a label e os inputs para a gente acessar. Então aqui, como eu coloquei o recarried, né, aquele atributo recarried no campo e-mail no senha, e eu clicar em acessar, ele não vai deixar, porque eu não preenchi aqui nem o campo. E se eu só preencher o e-mail, por exemplo, e não preencher a senha, ele vai falar a mesma coisa, que ambos os campos são obrigatórios. Beleza, então o que a gente tem que fazer agora? Eu já tenho a minha primeira página de login. Antes de criar a página home, vamos criar aqui uma lembrar senha. Então, a lembrar a senha, eu vou dar aqui um new file dentro da mesma página do nosso projeto, dentro da mesma pastinha, né? Aquela pastinha HTML, e vou dar um nome lembrar senha.html, que foi o nome que eu dei no link aqui embaixo, tá vendo? Lembrar senha.html, beleza? O que eu vou fazer? Para agilizar o processo, tá? Eu vou copiar tudo, daqui eu dei um Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl C. Vou vir aqui dentro do lembrar a senha e vou dar um Ctrl V só para a gente não ter que digitar isso tudo novamente. Aqui no title eu vou escrever lembrar senha, tá? No nosso título eu vou pôr aqui lembrar senha. No nosso texto eu vou colocar aqui para, sei lá, esqueceu sua senha, não tem problema. Informe, né? Informe seu e-mail no campo abaixo que te enviaremos uma nova senha. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui só para ficar mais fácil a visualização para vocês. Então, por que eu escrevi esse texto aqui? Porque é super importante no desenvolvimento do nosso site e tudo mais. Isso a gente vai ver muito no UX, questões de usabilidade, experiência do usuário. Toda a nomenclatura, texto, chamadas que a gente utiliza no site que a gente está fazendo, nas páginas que nós estamos criando, é super importante, porque é através desse texto e nomenclatura que vai tornar muito mais amigável para o usuário. Então é legal, igual aqui no caso, eu quero manter só o campo e-mail. Então, se fosse aqui nessa situação, o que o formulário iria fazer? Ele iria consultar se o e-mail daquela pessoa existe, né, no sistema, se ele já tem um cadastro. Se esse e-mail existir, se esse cadastro existir, ele envia um e-mail para o usuário cadastrado com uma nova senha e depois ele pode alterar isso. Isso tem várias formas da gente utilizar esse lembrar senha. Mas aqui, hoje é só a estrutura mesmo, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas é uma chamadinha muito importante para a gente levar em consideração, beleza? Então aqui, deixa eu só salvar,
dar um Ctrl S aqui, vou atualizar o nosso browser e vou clicar aqui em esqueci minha senha só para ele mudar de tela e tá lá o nosso lembrar a senha, esqueceu sua senha, não tem problema, informa o seu e-mail no campo sem vírgula, sem nada, mas beleza, é só de teste mesmo, informa no campo abaixo e tem aqui o campo e-mail e o esqueci senha, só que o esqueci senha aqui eu não quero que ele apareça aqui, né? O que eu quero? Eu quero que ao clicar nele, eu volto uma tela. Então aqui eu vou colocar aqui só um voltar e vou mudar também esse link daqui, eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele, deixa eu ver, acho que logo abaixo do título, antes do título aqui, acho que vai ficar legal. Vamos salvar aqui, Ctrl S. Ele já apareceu voltar, só que ele apareceu do lado da imagem, eu não quero, então eu vou dar uma quebra de linha aqui logo depois da imagem também, tá? Beleza? Então, se eu clicar em voltar, ele vai... Opa, eu voltei muito aqui, peraí. Acho que vai ser mais fácil, até porque eu não estou rodando no servidor, por isso que ele identificou e ele voltou para a linha do arquivo mesmo. Ele mostrou as pastinhas que a gente não quer isso. Então, aqui, no lembrar a senha, ao invés de 2 pontinhos, perdão, eu vou falar para ele ir para index.html novamente, tá? Deixa eu voltar aqui no meu browser mesmo. Então, Ctrl R aqui para atualizar, e se eu clicar em voltar, ele volta aqui para o nosso login aqui. Então, esqueci minha senha, tem o e-mail, o botão aqui eu vou dar mais uma quebra de linha, 2 na verdade, para ficar melhor, e ao invés de acessar, ele vai chamar, lembrar, enviar novas, só enviar, por exemplo, né? Só enviar. E o action do form eu vou colocar aqui, e voltando para o index também HTML, mas é só porque é uma estrutural. O ideal, normalmente, é que o usuário, assim que esse e-mail é enviado, né, para o sistema retorna com uma mensagem falando que foi enviada uma nova senha para ele conferir o e-mail e tudo mais, a conta de e-mail dele e etc. Mas aqui, como a gente está só trabalhando o exemplo, eu vou falar que eu quero voltar para a minha tela. Então, para index, né, para a tela de login. Então, eu vou falar aqui que o e-mail, @email.com, vou colocar enviar, ele vai simulando que ele enviou e vai voltar aqui para a nossa tela de login. Beleza? Então, no nosso site, na nossa plataforma, a gente já tem 2 telas e já abordando algumas das tags que a gente aprendeu nas aulas anteriores, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma outra tela, por exemplo, de home. Tá, se eu logar aqui, o que acontece, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou copiar novamente, copiar e colar aqui o meu arquivo. Repito, o ideal é que vocês sempre escrevem, até isso ficando de forma mais natural possível, mais simples para você. Eu estou copiando e colando para o vídeo não se estender muito e ficar cansativo cada tela. Então a gente agiliza isso, tá? E aqui eu vou renomear ele. No caso aqui do Mac, eu não sei muito bem como funciona no Windows. Para renomear aqui no meu, eu só aperto Enter e ele já aparece o campinho aqui para eu digitar um novo nome. Se eu não me engano, aqui no Windows também, vocês podem vir aqui, clicar com o botão direito e Rename aqui para digitar um novo nome, que eu vou chamar de home.html, tá? E aqui na home.html, eu vou colocar aqui, vou pôr aqui Zanine aqui em cima no título, que no caso eu loguei, né? No título eu vou colocar seja bem-vindo, por exemplo. E na tag P, eu vou colocar aqui seja bem-vindo, Luiz Carlos Zanini. E logo do lado aqui do Luiz Carlos Zanini, ainda dentro da tag P aqui de parágrafo, deixa eu só salvar e a gente já começa. Eu vou apagar esse form também, a gente não vai usar ele agora mais. Que agora a gente está na nossa tela logado, né? A gente logou no nosso sistema. E eu vou entrar aqui Beleza, vou voltar na tela de login, perdão, vou atualizar a página. Vou clicar em acessar só para ele ir para a nossa home. Aqui eu cliquei em acessar e não digitei o e-mail, ele não deixou. Então vou colocar aqui e-mail,
index.com e a senha, qualquer senha, só para preencher o campo mesmo. E ele já vai abrir aqui Zanine, né? Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Dentro do campo de parágrafo não tem problema a gente pôr outras tags também não. E no caso aqui, eu vou clicar o Shift, colocar aquela barrinha reta do teclado e vou colocar uma outra tag link que me manda para index.html de novo, porém eu vou escrever aqui sair. Vou atualizar, né, com Ctrl R e ele já vai aparecer aqui o link do lado sair, que seria o logout, digamos assim. Então se eu clicar em sair, ele já volta lá para a nossa tela de login, beleza? Então aqui na tela na home do nosso sistema, vamos abordar aqui algumas outras tags. Vamos abordar, por exemplo, a tag tabela, né? Então, antes da tag tabela, vamos colocar... Não, imagem, na verdade, eu ia colocar imagem, mas já colocou a logo aqui em cima, que é a borda da tag imagem, né? Vamos colocar aqui uma tag tabela mesmo. Vou criar uma table, né? A nossa table é legal a gente sempre manter esse padrão do t-head, né, e do t-body. Por que isso? Isso facilita e muito na hora da gente estilizar essa tabela, dar uma cara mais bonita para ela, ajuda muito na questão de busca. Então, às vezes o Google está pesquisando alguma coisa, algum conteúdo, algum texto, e ele procura normalmente na tag t-head dos cabeçalhos do HTML. Essa informação ela é pouco passada, mas existe, isso acontece muito, né? O Google pesquisa muitas colunas das tabelas em sites que tem tabela, é claro, e a t-body também para organizar melhor. Então aqui na nossa t-head, antes da tabela, eu vou colocar vou pôr um H2, que é um título menor, vou colocar aqui lista de clientes, por exemplo. Vou salvar, e na nossa t-head eu vou colocar uma tr, que identifica, né, uma linha dentro do cabeçalho. Vou usar a th, que identifica a coluna do cabeçalho. Então vou pôr aqui nome, um outro th, e-mail, e vou colocar aqui outro th, telefone, por exemplo, tá? Vou dar um Ctrl S, vou abrir aqui só para ver como é que está ficando, Ctrl R. Ele está aparecendo essa mensagem, né, de reenvio do formulário que eu submeti. É como se eu estivesse perguntando se eu quero submeter o formulário de novo. No caso aqui eu vou falar que ok, não tem problema, mas para parar de fazer isso eu vou dar só um Enter aqui, dar um Ctrl R, que ele vai parar de aparecer essa mensagem para mim. Então aqui na lista de tabela, né, na lista de clientes, tem nome, e-mail e telefone. Para essa tabela ficar mais amigável também, eu vou pôr aqui um width, que significa largura. Isso eu não falei nas outras telas, mas eu vou falar que eu quero que a minha tabela ela tenha 100, não vou pôr 100 que fica muito, vou pôr 50% de largura, ela vai ocupar 50% da minha tela. Então se eu der um Ctrl R aqui, ele já vai espaçar melhor aqui para mim as colunas, beleza? E um outro atributo que eu vou usar aqui também é o border, né? E vou colocar que eu quero o border de 1. Normalmente se coloca 1 pixel e tudo mais, mas como a gente está declarando a largura, a borda diretamente no HTML, não no CSS, a gente pode colocar só 1, que ele vai identificar que é 1 pixel. Então, ele já na minha tabelinha aqui, ele já deu lá o nome, né? Nome, e-mail, telefone, beleza? E aqui na minha body da tabela, na minha t-body, né, eu vou preencher alguns clientes aqui. Deixa eu rolar, eu acho que está cortando ali, mas eu vou rolar. Vou colocar um tr, né, vou colocar o td aqui, que é a primeira coluna, vou pôr na mesma linha, Luiz Carlos Zanini, né, por exemplo, vou copiar aqui a outra coluna, vou colocar o e-mail. E a outra coluna aqui, eu vou colocar o telefone, né? Por exemplo, vou salvar e ela já vai me dar aqui a minha lista de clientes. Eu acho que é interessante, eu vou criar mais uma coluna ali, por exemplo, que é simulando como se eu quisesse ver mais detalhes desse cliente, né?
que aí a gente pode criar uma outra tela interna também, eu acho que vai ser legal. Vou colocar aqui um TH, detalhes, por exemplo, detalhes do cliente, e aqui embaixo vou criar mais uma coluna, e vou colocar aqui um link. Dentro dessa coluna a gente pode pôr um link, vou pôr aqui detalhes cliente.html, já a gente cria essa tela de detalhes também, e vou colocar aqui acessar, por exemplo. Vou dar um Ctrl S, vou voltar aqui na home e ele já vai aparecer aqui uma lista na frente, né, aqui da minha lista de clientes, digamos assim, o link de acessar já, beleza? E aqui eu vou só copiar e colar aqui mais umas 2 linhas, só para facilitar. Então aqui eu vou colocar aqui Maria Joaquina, o e-mail vou deixar o mesmo e outro nome aqui também. Vou colocar aqui de Joselito, beleza? Atualizei, então aqui eu já tenho a minha lista de clientes abordando, né, a nossa tag de tabela, colunas, título e link novamente, tá? Então aqui eu vou criar agora uma outra tag, uma outra página que é a página de detalhe do cliente, né? Detalhe aqui do usuário. Então vamos lá. Já vou copiar e colar essa nossa home aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou renomear, que foi o nome que eu dei aqui embaixo para a tela de detalhes cliente. Detalhes cliente. Como essa nossa tabela ela não está sendo dinâmica, então todos os clientes que eu clicar aqui vai mandar para a mesma tela de detalhe do cliente, que é uma só. Mas no caso, se não for, vamos supor, Nazarinho, tá, eu não estou puxando esse dado de sistema nenhum e tudo mais, então nós teríamos que criar a tela separada de detalhe para cada cliente, que não é o ideal. O ideal é que isso seja dinâmico mesmo, mas isso é um assunto que eu vou abordar também mais à frente. Por hoje, a gente vai ficar só na tela de detalhe aqui, a mesma tela de detalhe para todos os outros clientes. Se vocês quiserem treinar e durante o exercício fazerem as outras telas, não tem problema, eu inclusive vou achar super bacana se vocês fizerem a tela de mais um cliente. Então você coloca lá detalhes Luiz, o nome do arquivo HTML, por exemplo, né? Detalhes luiz.html, detalhes maria.html, só para a gente testar, mas vocês podem fazer isso depois no exercício também, tá bom? Então voltando aqui, ainda, né? Agora aqui a gente já está na nossa tela de detalhes, então aqui, ó, se eu atualizar e clicar aqui no Luiz Casanino, ele vai para a tela, apareceu a mesma coisa porque nós não mudamos os dados. Então a gente vai mudar aqui a tela de detalhes de clientes, por exemplo, e vamos mudar algumas coisinhas aqui. Então, às vezes de seja bem-vindo, vou colocar aqui informações do cliente, por exemplo. Essa tag P aqui, vou apagar. Tá? Aqui no subtítulo, eu vou deixar maior mesmo, assim, vou apagar essa tabela por enquanto também. A gente não vai usar essa tabela, né? E aqui no subtítulo, que é esse H2, eu vou pôr ele, deixa eu ver o tamanho dele, vou manter. Não, vou pôr um H3 para ficar um pouco menor. Vou colocar aqui o nome do cliente, que é Luiz Carlos Zanini, né? E embaixo a gente também pode utilizar outras tags, né, dentro do H3 aqui, que não é o legal, mas eu vou utilizar aqui um small aqui, que é uma tag menor. Dentro do título ele vai ser menor um pouquinho, que vai ser o e-mail, né, do cliente, por exemplo. Ctrl S. Então, ele ficou menorzinho, então aqui também eu vou dar uma quebra de linha ainda dentro da tag H3, isso não tem problema, tá? Ó. Então, ele apareceu aqui o e-mail debaixo do campo nome, né? E eu vou criar, para simplificar mesmo, uma outra tag P aqui. Dentro dessa tag, vou fazer melhor, vou deixar o nome
Na verdade, para ficar melhor, ficar mais organizado aqui a nossa tela, eu vou apagar essa tag H3 e vou utilizar a tag P. Minto, perdão, vou usar outra, porque uma outra tag que nós utilizamos foi a lista, então vou utilizar a lista para informar os dados do cliente nosso aqui. Vou utilizar a lista, né, o L, né, e dentro da LI eu vou utilizar uma outra tag B, que é de bold, né, como se fosse negrito. Vou colocar aqui o nome, 2 pontos, aqui na frente eu vou escrever Luiz Carlos Zanini, por exemplo. Vou dar um Ctrl S só para a gente ver como que apareceu lá. Beleza? Então assim vai ficar mais bonitinho, melhor do que o que eu estava imaginando fazer. Só que com informações do cliente aqui, eu vou diminuir também, tirar o H1, vou deixar como H2 só para ficar melhor também. Então, informações do cliente. Já vi esquecendo também aqui, eu vou, antes, né, daqui eu vou colocar a tag para a gente voltar para a nossa home.html. Vou dar uma quebra de linha também. Outra quebra de linha aqui depois da imagem, só para não ficar do lado lá também. Opa! Então aqui a gente já volta para a nossa home e quando eu acesso, ela já vem para a tela de dados aqui do cliente. Então eu vou deixar aqui, vou copiar aqui que são os campos que nós temos, que é nome, e-mail e telefone, por exemplo. Aqui no e-mail vou colocar o e-mail e o telefone, vou colocar o telefone também. Salvar. E apareceu aqui os dados de forma mais amigável. E aí poderia ter vários outros detalhes, né, sobre o cliente, poderia ter endereço, poderia ter um botão de editar, que quando clica em editar, vai para uma outra tela de formulário para editar os dados, e isso altera no banco de dados e tudo mais. E o do cliente também, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir lá o meu Instagram. Não tem muita coisa, mas eu consigo copiar a URL da foto, da minha fotinha aqui, por exemplo, e a gente põe essa foto lá no Instagram também do Luiz Carlos, do cliente aqui, Luiz Carlos, por exemplo. Não abriu nada, vamos ver aqui no Google. Luiz Carlos Zanini. Vamos ver se aparece alguma coisa. Um pouquinho imagens. E aí apareceu aqui, ó. Então aqui eu vou copiar o endereço da imagem, tá? Vou colocar aqui também uma imagenzinha aqui, uma tag image com a URL. Ele deu essa URL gigante, não tem problema. Ctrl S, Ctrl R. A fotinha já aparece aqui também sem estilização, reforço, só o HTML mesmo, tá? O exercício é esse. Clico em voltar e já tem aqui o nosso sisteminha, digamos assim. Eu vou criar uma outra tela só para finalizar mesmo, mais rápido, que é um link como se fosse editar os dados desse cliente, um formulário, até para vocês verem como que o formulário já aparece preenchido, digamos assim. Então vou criar uma outra tag, uma outra página, né? Aqui eu vou copiar essa, nossa, a URL ficou grande mesmo da imagem aqui, mas ok. Eu vou colocar aqui debaixo da nossa lista um link, né? Opa, perdão. Um link que vai enviar para editar cliente.html e eu vou escrever aqui editar dados. Vou salvar. Vou abrir aqui o meu acessar. Aqui já apareceu aqui embaixo o link editar dados, né? Para a gente editar os dados do cliente, que tem que aparecer uma outra tela com o formulário já preenchido com os dados desse cliente, por exemplo. Então aqui eu vou copiar e colar essa tag detalhes, vou renomear ela para editar dados, editar cliente que eu chamei, né? Editar cliente.html
E aqui eu vou começar a mudar algumas coisinhas. No link eu vou falar que eu quero voltar, né, para os dados, para a tela de detalhes do cliente. O nosso título aqui eu vou mudar para editar dados. A imagem, por exemplo, eu vou apagar. E no caso a gente não vai conseguir alterar a imagem, né? O L aqui eu também vou apagar. E esse link aqui eu também vou apagar. Dá um Ctrl S, atualizei aqui a nossa tela aqui de editar dados, ele já apareceu aqui o Zanine editar dados. Se eu voltar, ele vem aqui para a nossa tela do cliente. Então aqui, para editar dados, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo formulário, né, um form, com action que eu vou mandar lá para home.html, só para ir mesmo, um método, né, vou falar que é um post. Dentro do form, eu vou criar os campos de dados do nosso cliente, que é o campo nome, e-mail, né, e telefone. Então aqui eu vou criar uma div com um label, vou apagar isso aqui, que vai receber o campo nome. Vou criar o nosso input text. A diferença agora é que esse campo input ele vai receber um atributo value que vai falar qual que é o valor que vai aparecer. Então aqui, como a gente está no Luiz Carlos, um pouco Luiz Carlos Zanini, né? Aqui eu vou dar uma quebra de linha, vou salvar, ó, e aqui já vai aparecer o meu formulário preenchido, né? Já o nome Luiz Carlos, a mesma coisa eu vou fazer aqui para os demais campos. Então vou copiar e colar, ó. E eu só vou vir mudando aqui, que aqui é o meu e-mail, o campo do tipo, né? O tipo é e-mail. E aqui já aparece para a gente também o e-mail lá do Luiz Carlos. Telefone, a mesma coisa. Aqui eu vou pôr o tipo TEL, né, de telefone, que é aquela questão que facilita quando está acessando através de algum dispositivo móvel, né, de um celular, tablet ou coisa do tipo. E aqui eu vou pôr o telefone já também preenchido, só de teste. Ctrl S, vou atualizar aqui, ele já vai aparecer aqui para mim o formulário com os dados do cliente preenchido. E para a gente submeter o form aqui, eu vou criar um input do tipo submit, de submeter o formulário, né, com o value de alterar dados, por exemplo. Então, quando eu salvar, né, no caso a gente não está salvando um banco de dados, mas quando eu clicar em alterar dados, ele já volta lá para home, teoricamente com os dados alterados, beleza? Então é isso, a aula de hoje é bem simples, mas eu acho que é legal eu passar sobre esses conceitos das aulas anteriores, né? Passar sobre essas tags. Eu queria reforçar também algumas tags, né? Como a tag de campo, a tag de imagem, de tabela, e também testar essa questão dessa navegação entre arquivos HTML, que eu acho que é o mais importante desse vídeo de hoje, beleza? Eu espero que vocês gostem, fica guardando o feedback de vocês lá no Telegram e o exercício também. Então acho que esse vai ser um ótimo exercício para vocês mandarem e testarem as tags, as questões que nós já vimos até hoje, o formulário e agora essa questão de navegação entre páginas HTML. Beleza, turma? Boa semana para vocês e bons estudos. Até mais!